Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Atlanta, uma manhã de primavera. Os raios de sol penetravam timidamente as nuvens cinzentas, iluminando as ruas já movimentadas pelo vai e vem de carros e pedestres apressados. A vibrante cidade multicultural parecia, como sempre, estar em equilíbrio entre prosperidade e tensões invisíveis, aquelas que são sentidas, mas nem sempre nomeadas. No distrito financeiro, os arranha-céus refletiam a luz do que prometia ser um dia quente. Funcionários de escritório, vestidos com ternos e saltos altos, atravessavam as calçadas com cafés nas mãos. Entre eles estava Marcus Jefferson, de 45 anos, o recém-eleito governador, o primeiro afro-americano a ocupar o cargo no estado. Alto, elegante e vestindo um terno escuro impecavelmente cortado, caminhava com a confiança serena de alguém acostumado a tomar decisões que afetam milhares de vidas. Mas naquela manhã, ele não fazia ideia de que seu caminho se cruzaria com o de um homem cuja rigidez e preconceitos desencadeariam uma situação inesperada e explosiva. Não muito longe dali, em seu carro descaracterizado, o tenente John Bradley, policial há mais de 10 anos, observava a vizinhança com vigilância redobrada. John era um homem metódico, mas tenso. A pressão constante para manter a ordem e o peso da responsabilidade haviam aguçado seu senso de suspeita, que às vezes beirava a intolerância. Para ele, cada rosto desconhecido podia ser uma ameaça em potencial. Seu olhar se deteve em Marcus enquanto ele caminhava pela rua, certo de que reconhecia um suspeito procurado por fraude, embora seu instinto lhe dissesse que algo estava errado. Uma tensão invisível pairava no ar, o tipo de tensão que os habitantes da cidade sentem quando não sabem que estão prestes a presenciar um evento que marcará a cidade. Os transeuntes, alheios à tragédia iminente, seguiam seu caminho. Apenas alguns jornalistas posicionados para cobrir os pronunciamentos políticos do governador pareciam pressentir que aquela manhã poderia não ser comum. John saiu do carro, arma em punho, pronto para intervir. Marcus, absorto em seus arquivos e telefonemas, não percebeu o homem fardado se aproximando rapidamente. Num instante seus mundos colidiriam, e o que deveria ter sido apenas um dia comum em Atlanta se transformaria em um escândalo público. As câmeras de segurança dos prédios vizinhos e os smartphones dos transeuntes capturariam cada gesto, cada palavra, cada erro. Naquela manhã, um simples mal-entendido destruiria a reputação de um policial, exporia a dignidade de um governador e mostraria a todos como julgamentos precipitados podem ser um perigo para a verdade e a justiça. E nesse caos iminente surge uma pergunta: como podem a justiça e a dignidade triunfar diante da confusão e do preconceito? Naquela manhã a rua principal de Atlanta fervilhava de vida. Os carros passavam lentamente, buzinas e sirenes se misturando às conversas dos transeuntes. Marcus Jefferson caminhava com passos firmes em direção à prefeitura, sua pasta preta na mão, os pensamentos concentrados nas reuniões do dia. O governador havia prometido um discurso crucial sobre educação e segurança pública e cada minuto contava. Mas em algum lugar, não muito longe dali, o tenente John Bradley observava. Havia várias semanas que alertas sobre fraudes financeiras circulavam pela cidade, e John, fiel à sua reputação de policial zeloso, desenvolvera uma suspeita quase permanente de homens de terno escuro, especialmente aqueles que se moviam sozinhos e rapidamente no centro da cidade. Ao ver Marcus, John teve certeza de ter identificado o suspeito que procurava. Sem verificar a identidade do governador ou confirmar as informações, avançou em sua direção com a pistola em punho. Parem! Polícia! Ele gritou com a voz ecoando pela rua. Marcus, surpreso, parou abruptamente. Levantou as mãos, tentando manter a calma. Tenente, eu sou o governador Marcus Jefferson. Mas John não estava ouvindo. A tensão havia embotado seu julgamento. Ele tentou algemá-lo. Os transeuntes congelaram, alguns sacando seus celulares para filmar a cena. O ar ao redor deles pareceu ficar pesado, denso de incompreensão e medo. Marcus teve uma fração de segundo para pensar. Em vez de resistir, tomou uma decisão estratégica. Pegou o telefone e ligou diretamente para sua equipe de segurança e para a imprensa local, uma atitude que transformaria aquele erro em um evento público instantâneo. Em poucos minutos, uma multidão começou a se formar. Câmeras e celulares registraram cada movimento. John, vermelho de raiva e frustração, tentando explicar suas ações de forma desajeitada, e Marcus, calmo, porém firme, mantendo sua autoridade e dignidade. Um murmúrio percorreu a multidão. É o governador. Mas, ele é preso? A situação rapidamente saiu do controle.
Emily Carter, uma jornalista local, foi a primeira a transmitir as imagens ao vivo nas redes sociais. Em poucos minutos, a cena viralizou. Veículos de comunicação nacionais repercutiram o vídeo, e o nome de John Bradley passou a ser associado a uma humilhação pública que o assombraria por muito tempo. Enquanto isso, Marcus Jefferson, ciente de que qualquer reação agressiva poderia piorar a situação, manteve a calma. Ele sabia que cada movimento, cada palavra, seria minuciosamente analisada. Tenente Bradley, disse ele com voz firme, porém calma, aconselho-o a verificar suas informações antes de agir. O senhor está cometendo um erro monumental. Envergonhado, John baixou ligeiramente a arma. Medo, vergonha e frustração se misturavam dentro dele. Pela primeira vez, ele entendeu que havia confundido a figura mais poderosa do Estado com um suspeito. Um erro que teria consequências irreversíveis para sua carreira e para a imagem da polícia perante o público. Poucos minutos depois, a equipe de segurança de Marcus chegou. John foi escoltado para um canto, enquanto o governador, imperturbável, seguiu para a prefeitura, cercado por jornalistas e câmeras. Naquela manhã, um simples mal-entendido desencadearia uma série de eventos que destacariam a fragilidade da autoridade, o poder da mídia e a força da dignidade diante da injustiça. E no coração de John Bradley, uma mistura de raiva e vergonha se instalou. Ele sabia que não podia apagar o que acabará de fazer. Mas ainda não sabia que Marcus Jefferson tinha um plano que transformaria essa humilhação em uma lição que ninguém esqueceria. Poucos minutos após o incidente, a rua principal de Atlanta havia se transformado em um teatro improvisado. Transeuntes se aglomeravam com seus celulares em punho, registrando cada movimento do tenente John Bradley e do governador Marcus Jefferson. Sirenes soavam ao longe, atraindo ainda mais curiosos e jornalistas. Imagens da prisão desastrosa foram imediatamente compartilhadas nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram entraram em erupção, hashtags, vídeos virais e comentários indignados. O erro de John Bradley não passou despercebido. Em toda a cidade, as pessoas debatiam, algumas defendendo a polícia, outras denunciando a brutalidade e o preconceito racial. Dentro da prefeitura, Marcus Jefferson, cercado por sua equipe de segurança, permaneceu ereto e impassível. Ele sabia que sua reação determinaria o impacto daquele incidente na cidade e em sua própria imagem. Olhou para as câmeras e dirigiu-se à multidão. Eu sou o governador Marcus Jefferson. Estou aqui para servir meu povo e defender a justiça. O que acabou de acontecer não é apenas um erro pessoal, é um problema sistêmico que devemos enfrentar juntos. Naquele momento, Emily Carter, a repórter no local, estava transmitindo ao vivo. Sua voz clara e profunda anunciou: Senhoras e senhores, o que vocês estão presenciando está se tornando um escândalo nacional. Um policial confundiu o governador do estado com um suspeito e tentou prendê-lo. A notícia se espalhou como fogo em palha pelos canais de notícias em questão de horas. Especialistas, analistas políticos e comentaristas denunciaram as ações desastradas e injustas de John. A opinião pública estava dividida, mas muitos expressaram solidariedade ao governador e indignação contra a polícia. O clima na delegacia era tenso. O chefe de polícia, Richard Thompson, convocou uma reunião de emergência. Isto é inaceitável, disse ele com um semblante sombrio. Não só a nossa reputação está em jogo, como a confiança da comunidade em nós está seriamente comprometida. John Bradley será imediatamente suspenso e será sujeito a uma investigação interna. John, sentado em um escritório frio, com as mãos tremendo, percebeu pela primeira vez a magnitude de seu erro. Vergonha e medo o paralisaram. Ele sabia que havia transformado um simples mal-entendido em uma humilhação pública histórica. Por sua vez, Marcus Jefferson não queria vingança. Ele viu uma oportunidade. Esse erro, embora ultrajante, poderia se tornar um catalisador para mudanças positivas dentro da força policial e na relação entre as forças da lei e a comunidade afro-americana. Então ele tomou uma decisão. Proporia a John Bradley e a polícia que trabalhassem juntos em um programa de treinamento e conscientização para transformar essa humilhação em uma lição de justiça e compreensão. Mas por ora a tensão permanecia palpável. As câmeras continuavam filmando, os tweets se multiplicavam e toda a cidade prendia a respiração, se perguntando como um simples erro poderia abalar a reputação de um policial e, ao mesmo tempo, fortalecer a de um governador. Aquele dia marcaria uma virada. Marcus Jefferson, apesar da confusão e da humilhação, já mostrava o caminho. Dignidade e compostura podiam superar a raiva e a injustiça. E na delegacia, John Bradley começava a entender que suas escolhas teriam consequências muito além dele mesmo.
Nos dias que se seguiram ao incidente, Atlanta fervilhava com conversas sobre esse assunto. Os meios de comunicação nacionais reprisaram o vídeo de John Bradley tentando, de forma desajeitada, algemar o governador Marcus Jefferson. Para John, cada olhar na rua, cada sussurro pelas suas costas, era um lembrete contundente do seu erro. Mas Marcus manteve a calma, quase impassível. Ele sabia que o verdadeiro poder residia não na raiva, mas no controle da situação. Em vez de exigir sanções públicas contra John, Marcus teve uma ideia ousada. Ele enviou uma carta oficial ao tenente, convidando John a participar de um programa especial de conscientização e treinamento sobre preconceito e ética policial. John leu a carta com as mãos trêmulas. À primeira vista, pensou que fosse mais uma humilhação, mas ao relê-la, percebeu que era uma chance de redenção. Contudo, seu orgulho e vergonha o fizeram hesitar. "Porque eu", murmurou ele em voz baixa, "eu não mereço isso." Apesar da resistência inicial, seus superiores insistiram. John não tinha escolha, aceitar ou arriscar uma carreira arruinada e uma reputação destruída. Finalmente ele compareceu ao programa com uma mistura de curiosidade, medo e ceticismo no coração. No primeiro dia, Marcus Jefferson não perdeu tempo. Começou com uma apresentação para todos os participantes, policiais e civis. "Hoje não estamos aqui para punir. Estamos aqui para aprender, para entender que nossos julgamentos precipitados podem destruir vidas e quebrar a confiança entre a polícia e a comunidade." John estava sentado no fundo da sala com as mãos juntas no colo. Ele observava Marcus falar com uma dignidade e autoridade que o deixaram sem palavras. Cada palavra do governador o afetava, confrontando-o com seus próprios preconceitos e comportamento impulsivo. Ao longo das semanas, John participou de workshops, simulações e discussões onde teve que confrontar seus erros e ouvir as experiências de cidadãos afro-americanos. Ele se deparou com depoimentos comoventes, famílias relatando o medo que sentiam a cada encontro com a polícia, jovens descrevendo o peso do preconceito em seu cotidiano. Pela primeira vez, John começou a compreender as consequências de seus atos e a necessidade de mudança. Marcus, por sua vez, observou em silêncio, com paciência e estratégia, guiando a transformação de John. Ele não buscava vingança, mas justiça e uma consciência tranquila. Certa tarde, após uma sessão particularmente intensa, John ficou sozinho na sala. Marcus aproximou-se e colocou a mão em seu ombro. "Entendeu alguma coisa hoje, tenente?" perguntou ele calmamente. John baixou os olhos hesitante, e então respondeu com a voz trêmula. "Sim, eu entendo que não posso julgar antes de saber. Entendo que meus preconceitos têm consequências reais." Marcus assentiu com a cabeça, satisfeito. A vingança silenciosa do governador não residia na punição, mas na transformação do homem que o havia humilhado. Uma lição que marcaria para sempre John Bradley e por meio dele toda a força policial. Do lado de fora, Atlanta seguia seu caminho, alheia ao profundo processo que se desenrolava a portas fechadas. Mas para John e Marcus algo havia acabado de mudar. O medo e a vergonha estavam gradualmente dando lugar à compreensão e à responsabilidade. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, um novo sentimento se instalou no coração de John Bradley. A verdadeira justiça não se mede pela força, mas pela consciência e dignidade. Poucas semanas após o início do programa de conscientização, Atlanta começou a sentir os efeitos do que muitos já chamavam de o incidente de Jefferson. O vídeo inicial ainda era viral, mas agora vinha acompanhado de reportagens sobre a transformação do tenente John Bradley e as iniciativas do governador para aproximar a polícia da comunidade. John, agora consciente de seus erros passados, havia mudado. Todas as manhãs ele chegava à delegacia com uma nova perspectiva sobre seus colegas e os cidadãos que era responsável por proteger. Suas ações, antes abruptas e impulsivas, agora eram ponderadas. Ele havia aprendido a ouvir antes de julgar. Marcus Jefferson, por sua vez, continuou a conduzir o programa com paciência e estratégia. Ele não buscava glória pessoal, mas sim uma mudança real. Para ele, cada policial capacitado representava uma vitória para a justiça e para Atlanta. Certa manhã, no salão da prefeitura, Marcus concedeu uma coletiva de imprensa. Jornalistas de todo o estado estavam presentes, ansiosos para saber como ele havia transformado uma humilhação pública em um sucesso educacional e social. "Hoje falo não apenas como governador", disse Marcus com voz firme porém afetuosa, "mas como cidadão preocupado com o futuro da nossa comunidade. O que aconteceu com o tenente John Bradley poderia ter sido uma tragédia. Mas por meio do aprendizado e do diálogo, transformamos esse erro em uma lição de consciência, responsabilidade e justiça." John Bradley, ao lado dele, sentiu o coração afundar.
As semanas de humilhação, vergonha e insegurança finalmente deram resultado. Ele se dirigiu aos repórteres com a voz um pouco trêmula, mas sincera. Gostaria de pedir desculpas ao governador e a toda a comunidade. Aprendi da maneira mais difícil que julgamentos precipitados podem causar danos irreparáveis. Hoje prometo agir com respeito, prudência e justiça em todas as minhas interações. A sala irrompeu em aplausos. As câmeras capturaram o momento em que Marcus colocou a mão no ombro de John, um gesto simples porém simbólico de perdão e reconciliação. Toda a cidade pareceu prender a respiração, testemunhando uma lição rara, mas essencial. A dignidade e a justiça sempre triunfam sobre a injustiça e a raiva. Poucos dias depois, o programa foi oficialmente reconhecido pelo Estado como modelo para treinamento policial. Policiais de outras cidades vieram observar e aprender. John Bradley, antes um símbolo de precipitação e preconceito, tornou-se um exemplo vivo de redenção e mudança positiva. Quanto a Marcus Jefferson, ele continuou a liderar Atlanta com a mesma firmeza e gentileza, sabendo que esse erro público na verdade ajudou a construir uma ponte entre a polícia e a comunidade, uma ponte baseada no respeito e na compreensão. E nesta cidade vibrante sob o céu brilhante de Atlanta, todos finalmente compreenderam uma verdade universal. O verdadeiro poder não reside na força ou no medo, mas na dignidade, na paciência e na capacidade de transformar o erro em justiça.